A paz do Senhor, irmãos e ouvintes da Palavra do Senhor nosso Deus. Lições Bíblicas CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, lições de adulto, terceiro trimestre de 2025, penúltima lição do trimestre, que é a lição número 12, que tem por título o caráter missionário da Igreja de Jerusalém. Estamos estudando o trimestre, a Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da Igreja em meio às perseguições. E a lição de hoje é essa lição número 12, para data de 21 de setembro de 2025, próximo domingo. E você pode participar livremente, você crente ou não, pode participar livremente. Lembrando que essas aulas são realizadas nas Assembleias de Deus, como também em outras denominações, porém, em algumas igrejas não são no domingo, mas em dias aleatórios, como aqui na Assembleia de Deus, em Serra Pelada, Rio Grande do Norte, que é realizada toda quarta-feira a partir das 19 horas. Porém, nas demais, a maioria são aos domingos. Leitura bíblica em classe. Lembrando que o comentarista do trimestre é o pastor José Gonçalves. Leitura bíblica em classe se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo número 11, versículos 19 ao 30. Que assim nos diz a palavra do Senhor nosso Deus. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé para Antioquia, até Antioquia. O qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram muita gente em Antioquia. Foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando-os aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Leitura correspondente à nossa temática: o caráter missionário da Igreja de Jerusalém. Textual do capítulo 11, versículo 20 da nossa leitura em classe. Diz assim: e havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Os irmãos que foram dispersos, que se espalharam, devido à morte de Estevão, que naquele dia se levantou uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, os irmãos começaram a se espalhar.
não ficando concentrado em Jerusalém, mas sim se espalhando pela circunvizinha e até fora da Palestina. E o texto justamente aqui em destaque, texto de ouro, texto áureo, nos diz que havia entre eles, entre os que foram dispersos, espalhados, varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. Então, vejamos aqui que, devido à perseguição, os irmãos realmente continuaram, não com medo, mas sim com bravura, coragem, temor e muita ousadia dada pelo Espírito Santo para que eles pudessem, por onde quer que passassem, anunciassem ao Senhor Jesus, como assim de fato aconteceu aqui em Antioquia. Os varões de Chipre, cristãos de Chipre, cristãos de Cirene, quando chegam em Antioquia, falam a estes estrangeiros a respeito do Senhor Jesus. Verdade Prática diz: faz parte da missão da igreja a evangelização de povos não alcançados. Faz parte da missão da igreja alcançar povos, pessoas não alcançadas, ou seja, que ainda não ouviram a voz de Deus, a palavra de Deus. Então essas pessoas precisam ser evangelizadas, ou seja, ouvir sobre o Senhor Jesus. Partindo já para os tópicos devidamente, tópico número 1, uma igreja com consciência missionária. Que coisa maravilhosa é uma igreja com consciência. Uma igreja consciente de sua missão. Tópico 1, uma igreja com consciência, ou seja, que não perdeu o foco da sua missão. Uma igreja com consciência missionária. Subtópico número 1, o evangelho para além da fronteira de Israel. Olha, Lucas, que é o escritor de Atos dos Apóstolos, ele abre essa seção de seu livro fazendo referência aos cristãos, dizendo: os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Estevão é morto apedrejado por ser um homem de Deus e pregar a palavra de Deus, que assim causou inveja, medo nos que estavam no poder, porque o poder estava sendo destronizado. Então decidiram matar Estevão. E decidiram matar Estevão, também queriam matar os outros. Por isso que os outros foram dispersos. Por quê? Porque estavam eles correndo o risco de serem pegos. E isso eles não queriam que acontecesse. Então eles fugiram. Fugiram não parando de ser crente, fugiram, mas não parando de anunciar Jesus, fugiram, ou seja, foram para não serem pegos. E aí, por onde eles iam nessa fujança, eles anunciavam ao Senhor Jesus, eles evangelizavam. Então eles foram, os que foram dispersos, espalhados pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, o primeiro mártir da igreja, homem cheio de fé, de sabedoria do Espírito Santo, um homem realmente cheio de Deus. E esses que se espalharam, eles chegaram até a Fenícia, chegaram até Chipre e também em Antioquia, ocasionada pela perseguição. Atos capítulo 11, versículo 19.
Observemos que essa passagem bíblica faz um paralelo com Atos 8, 1 a 4, que vai relatar que depois que Estevão morre, que é no capítulo 7, então Atos 8 já inicia dizendo que naquele dia, no dia que Estevão morreu, se fez uma grande perseguição contra os cristãos. Olha, Saulo mesmo, que mais na frente se converte e se torna Paulo, ele entrava nas casas, arrastava mulheres, homens, idosos, não importava a faixa etária, ele arrastava e os encerrava, colocava, prendia na prisão. Para quê? Para que eles parassem de falar sobre Jesus, para que eles parassem de seguir a Jesus e para que o nome de Jesus não fosse propagado. Mas os irmãos passavam por essas perseguições, passavam por essas lutas, que aqui sim era luta cristã, era perseguição cristã. E essa perseguição era ocasionada pelos líderes do templo, anciãos, capitães do templo, sacerdotes. Mas a igreja, mais os seguidores de Jesus, mas a igreja de Cristo, ela prosseguiu exatamente o que Jesus disse, que as portas do inferno não hão de prevalecer contra a sua igreja. Mateus capítulo de número 16 e versículo número 18. Assim Jesus falou. 16 e versículo número 18, exatamente. Mateus 16, 18. Então, assim, com essa perseguição que ocasionou devido à morte de Estevão, porque foi morto apedrejado justamente pela oposição religiosa e política. Então, com essa perseguição, Filipe, que em razão da perseguição, ou seja, mesmo com essa perseguição, Filipe, que também estava dentro desse mesmo contexto, nessa mesma situação, Filipe, o diácono Filipe, homem de Deus, ele leva o evangelho no meio dessa pujança, fugindo também, ele leva essa mensagem de Cristo, do Evangelho, da Palavra de Deus, até a cidade de Samaria. Olha só, como Deus começou a obrar maravilhas a partir da perseguição. Começou a levar o Evangelho até Samaria, onde ele estava. E ali, evangelizando Samaria, muita gente creu. Filipe fazia sinais, prodígios e maravilhas, e as pessoas atentavam para o que ele falava, porque via o que ele fazia, e justamente o que ele pregava era confirmado pela palavra de Deus. Eis a questão dos sinais acontecerem. Da mesma forma que levou a cidade de Samaria, o Evangelho, da mesma forma, esses crentes, igualmente com Filipe, Filipe levou o Evangelho para Samaria, então quem estava em Chipre levava o Evangelho, quem estava em Antioquia levava o Evangelho, quem estava na Fenícia levava o Evangelho, e assim o Evangelho foi alcançando, ou seja, saindo de uma concentração em Jerusalém e rompendo as barreiras, indo à adjacência, a cidades e países vizinhos, saindo da Palestina e indo além fronteiras. Então, igualmente como Filipe, os outros crentes da mesma forma, que também fazia parte desse grupo de cristãos que estavam sendo perseguidos, que estavam dispersos, espalhando-se. E no meio dessa dispersão, no meio dessa divisão, se espalhando os irmãos, então eles levaram o Evangelho para além das fronteiras de Israel.
Eles levaram o evangelho para além das fronteiras de Israel. Ou seja, não ficou somente em Israel como estava de fato. Desculpe. Levaram para além. Ou seja, o evangelho ele não é para um grupo exclusivo, específico de pessoas. Não é só para os judeus, nem só para os brasileiros, não é só para os peladenses, é para todos quantos realmente estão distantes de Deus, independente de cor, raça, credo ou religião. Subtópico número 2. Cristãos dispersados, ou seja, espalhados, mas conscientes de sua missão. Olha, os cristãos se espalharam, sim. Mas eles estavam conscientes de sua missão. Eles sabiam que a sua missão tinha que ser realmente executada. Que missão era essa? A missão de pregar o evangelho. Um verdadeiro cristão consciente de sua missão, que é pregar o evangelho, ele jamais deixa de pregar o evangelho. Porque ele sabe que é importante pregar o evangelho, porque o evangelho liberta vidas, almas de condenações eternas. O evangelho pode radicalmente transformar uma pessoa, mesmo que seja efeminado, em um verdadeiro hétero, em um verdadeiro varão, homem de Deus. Transforma a lésbica em uma verdadeira varoa, em uma verdadeira mulher. O evangelho ele tem esse poder. Romanos 1, versículos 16, Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque o evangelho de Cristo, o evangelho do Senhor nosso Deus, do Senhor Jesus Cristo, ele é poder e salvação para todo aquele que crê. Então, esses cristãos dispersados, subtópico 2, após fugirem de uma perseguição feroz, porque era uma perseguição realmente feroz, era uma perseguição violenta, era uma perseguição que verdadeiramente quem fosse achado seria amarrado, arrastado, surrado e colocado na prisão. Então, apesar de eles estarem dispersos, espalhados, se espalhando, fugindo por causa da perseguição violenta, apesar disto, eles não esconderam a sua fé. Eles não esconderam a sua identidade. Eles não esconderam verdadeiramente a sua identidade cristã. Eles não esconderam, eles não mudaram a sua fala, a sua pregação, eles não mudaram a sua mensagem, eles não mudaram verdadeiramente o tom de sua pregação. Eles continuaram pregando e anunciando o Senhor Jesus. Eles continuaram levando a mensagem do Evangelho com todo o poder que o Evangelho tem. Eles continuaram levando para com os não alcançados. Atos 11, versículo 19 e versículo 20 da nossa leitura em classe. Apesar de eles estarem fugindo, mas eles não esconderam a sua fé. Atos 11, versículos 19 e 20. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões cíprios e sirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. Veja bem, continuaram anunciando as boas novas, o Evangelho. Foi assim que eles, os crentes que estavam dispersos,
Foi assim que eles deram testemunho do Evangelho na Fenícia, Chipre e Antioquia. Foi assim como? Assim na perseguição. Em meio à perseguição que eles anunciaram o Senhor Jesus para os ciprianos, os sirinenses e os antioquenses. Eles anunciaram, eles testemunharam de Jesus. Eles foram testemunhas do Senhor Jesus nesses lugares que eles passaram, que eles estavam passando. O que vemos hoje são cristãos. O que vemos nesses cristãos são cristãos conscientes da missão de testemunhar de sua fé onde quer que estivessem. O que podemos vermos nesses cristãos aqui é que eles estavam testemunhando, eles estavam conscientes da sua missão. Um pregador, quando prega, ele está pregando consciente da sua missão. Ele está pregando para aquele público se voltar para Deus. Se é um público não crente, ele prega para eles aceitarem a Jesus. Se é um público crente, ele prega para que esses crentes se tornem santos cada dia mais, para que possam ver ao Senhor e estar com o Senhor eternamente. Então, um cristão consciente da sua missão, ele sempre está verdadeiramente levando seriamente a palavra de Deus a quem quer que seja, alcançando um ou outro, independente. Crente ou não, ele está sempre alcançando. Porque ele tem consciência da sua missão. E a sua missão é testemunhar de sua fé, é mostrar a grandeza de Deus, é mostrar o poder de Deus, é mostrar a realeza de Deus e conscientizar todos a se prostrarem fielmente, adorando a Deus em espírito e em verdade, independente das circunstâncias, mesmo diante da luta, mesmo diante da perseguição, mesmo diante da prova, mesmo diante da crise, adorando a Deus em espírito e em verdade. Isso é consciência da fé, da missão de cada cristão. Testemunhar onde quer que esteja. Eles haviam sido comissionados para isso. Jesus não tinha prometido, Atos 1:8, Mateus 28:19, ensine a todas as nações, 28:19 de Lucas, 28:19 de Mateus. Jesus disse, olha, bem claro, bem objetivado, o que deveria fazer os seus discípulos quando assim estivessem pregando. Olha só, 28:19 disse, portanto, ide, vão, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando, versículo 20, a guardar a todas as coisas que vos tenho mandado. Então, a missão consciente do cristão é essa, de levar a boa nova de salvação aonde quer que esteja. Se já é um cristão, ensinar a guardar. Se ainda não é um cristão, é ganhá-lo para o Senhor Jesus, é convertê-lo ao Senhor Jesus através da persuasão, do poder da palavra de Deus, que assim conscientiza, que assim verdadeiramente leva aquele que ouve a palavra de Deus a se converter, a crer, se render ao Senhor Jesus. Então, somente cristãos participantes de uma igreja consciente de sua tarefa missionária agem dessa forma. Um cristão consciente, olha só, é bem forte essa frase do pastor José.
Somente cristãos participantes de uma igreja consciente, ou seja, de uma igreja que verdadeiramente tem consciência missionária, consciência da sua missão, somente cristãos participantes de uma igreja que tem consciência missionária age dessa forma. Porque quando um cristão ele tem a consciência missionária, ele está pregando, ele está ensinando, ele está verdadeiramente mostrando completamente as verdades de Deus. E a verdade de Deus ela vai trazer esses dois públicos. Ela vai trazer esses dois grupos, crente ou não. Se é crente, vai trazer para a santidade. Se não é crente, vai trazer para a salvação. Se rendendo ao Senhor Jesus. Então, somente uma igreja com consciência missionária, somente cristãos que participam de uma igreja de consciência missionária, consciência da sua missão, age dessa forma. Que forma? Por onde quer que passa, está ali levando a mensagem. Quando se prega uma oportunidade de pregar ou atender a uma escala ou um convite, tem consciência e vai levar essa consciência adiante. Implantar essa consciência, semear essa consciência. É por isso que muitos, como você muito bem pode ver, aonde você congrega, seja lá onde for a região do estado ou da cidade ou do país que você esteja localizado, você vê quando se é gastado tempo sem essa consciência. Quando se é gastado tempo com palavras triviais, palavras que não edificam, menções, palestras que não edificam, que nada acrescenta na vida de A ou de B, ou na vida dos cristãos ou dos ouvintes, é porque falta a consciência do palestrante ou do orador daquele momento. É por isso que assim acontece. Então, somente cristãos participantes de uma igreja consciente de sua tarefa missionária agem dessa forma, ou seja, anuncia com todo fervor a palavra de Deus. Eles não perdem o foco. Eles agem dessa forma porque eles não perdem o foco. O foco é sempre o Senhor Jesus. O foco é sempre a palavra de Deus. O foco é sempre verdadeiramente Deus. É teocêntrico, cristocêntrico. É a palavra de Deus prioritariamente em sua transmissão. Por que isso? Porque eles não perdem o foco. Cultos que perdem o foco é porque falta consciência de sua missão. Pregador que prega sem o foco é porque falta consciência dessa missão. Ou pastor, ou qualquer que seja, ou irmã, seja quem for, é porque falta o foco. Não tem foco, não tem consciência na missão. Então eles, da igreja de Jerusalém, eles não perdiam o foco. Anunciavam o Senhor Jesus Cristo em qualquer tempo, lugar e circunstâncias. Podia estar em Jerusalém, anunciava Jesus. Podia estar fora de Jerusalém, anunciava o Senhor Jesus. Independente se estivesse em meio a uma perseguição, em meio a um lugar que era altamente idólatra, não importava, estavam focados e ali anunciavam o Senhor Jesus. Subtópico número 3. Cristãos leigos, mas capacitados pelo Espírito Santo. Lucas destaca que
Dentre esses cristãos havia alguns que levaram o evangelho para Antioquia, capital da Síria, uma cidade cosmopolita e uma das 3 cidades mais importantes do Império Romano. Então, os cristãos que chegaram a Antioquia não eram cristãos de influência acadêmica, não eram cristãos da mais alta elite, não. Eram cristãos leigos, eram cristãos comuns, que tinham aceitado a Jesus, tinham recebido os ensinamentos e agora estava passando adiante. E ali eles levaram o evangelho para Antioquia. Antioquia é uma cidade cosmopolita, uma cidade que tinha influência de várias culturas, que tinha uma grande população, estimada aí, dizem alguns teólogos, que era aproximadamente 500 mil habitantes. Antioquia é a 3ª maior cidade do Império Romano. 11:20 de Atos. Pois tinha Alexandria e a própria Roma. Alexandria era uma das 3 principais do Império Romano. Mas os cristãos levaram a palavra independente. O texto deixa claro que foram esses cristãos comuns os fundadores da igreja de Antioquia, uma das mais relevantes e importantes do Novo Testamento. Capítulo 3, versículo 1 a 4. De Atos dos Apóstolos. Foram esses irmãos que fundaram a igreja, não foi Paulo. Claro que quem deu o apoio, claro que quem deu a consolidação, tinha Paulo aí, tinha Barnabé em cena. Esses 2 grandes homens de Deus que lado a lado andavam, porque tinham o foco e a consciência de sua missão, de levar, de discipular, ensinar a guardar a palavra de Deus e andar no caminho de Deus. Então foram cristãos leigos, foram cristãos comuns no sentido de não serem grandes nomes, pessoas anônimas, mas que não eram comuns porque tinham Deus na vida, eram cheios de Deus, eram seguidores de Jesus, eram pessoas realmente importantes no reino de Deus. Eram cristãos anônimos e leigos. Eles não são contados entre os apóstolos, diáconos ou presbíteros. Contudo, eles foram usados por Deus para fundar aquele trabalho e foram bem-sucedidos porque a mão do Senhor era com ele. Não eram presbíteros, não eram diáconos, não eram apóstolos, mas Deus usou eles. Por quê? Porque eles tinham se entregado para Deus e Deus, agora através deles, a mão de Deus era com eles. E Deus fazia maravilhas. Existe maravilhas maior do que essa, de que crer no Senhor Jesus? Assim em Antioquia, como também em outras cidades, Fenícia, Chipre e outras cidades, Samaria, Cesareia, creram no Senhor Jesus. (11, 21 de Atos), porque a mão do Senhor, a mão de Deus, era com eles. Como assim a mão de Deus era com eles? É porque realmente eles estavam no centro da vontade de Deus e Deus confirmava. Confirmava a pregação, o ensinamento que eles passavam ali. Se não me foge a memória, Marcos capítulo 16. Olha o que diz a palavra de Deus. (16, versículo 20 de
Marcos, disse Jesus, diz a palavra de Deus na verdade. E eles, tendo partido, eles, quem? Os discípulos, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Sabe por que Deus era com eles? Porque eles realmente estavam levando o que Deus mandou eles levar, ensinando o que Deus mandou ensinar, pregando o que Deus mandou pregar, fazendo o que Deus realmente mandou fazer. Sabe por que não acontece nos dias de hoje? É porque não está sendo conforme Deus. Não está sendo conforme o ensinamento de Deus, a pregação de Deus, conforme o que Deus ordenou a fazer. Está fazendo diferente, está realmente na contramão. É por isso que não acontece mais hoje. Deus não mandou ficar as igrejas fazendo festas, 1000 festas durante um ano. Deus não mandou. Deus mandou pregar a palavra de Deus. A palavra dele. Deus não mandou a igreja ficar enclausurada em si mesma. Deus mandou ir por todo mundo, ou seja, por todas as partes. Deus não mandou construir mega templos. Deus não mandou. Mas é necessário, dependendo da circunstância. Dependendo da circunstância. Deus não mandou. Basta olharmos para a palavra de Deus. Então, isso é fora do que realmente está consciente a verdadeira igreja de Cristo. Esse era o segredo que fazia toda a diferença na igreja primitiva, porque ela tinha consciência missionária, ou seja, ela sabia qual era a sua tarefa a executar, a desenvolver. Ela sabia. Então ela não perdia o foco. O que fica em destaque, portanto, não era o ofício ou o cargo, mas a capacitação do Senhor. O que fica em destaque aqui no que a gente estamos assim a desenrolar, Atos 11, 19 a 30, o que fica em destaque aqui não é o ofício, ou o cargo. O presbítero, o diácono, o apóstolo, o que fica em destaque aqui não é isto. O que fica em destaque aqui é a capacitação do Senhor. Olha que Deus capacitou quem? Claro, presbítero, diácono e apóstolo, sim. Porque eles se abriram, se voltaram para Deus. Mas limitadamente só eles não. Pessoas comuns, como assim fundaram a Antioquia. Porque tinha a capacitação do Senhor. Então, o motivo que levou a igreja a ganhar almas e almas de diferentes etnias, nacionalidades, culturas, o que levou foi a perseguição. Uma causa natural. Mas o que resultou em êxito da igreja em meio a essa perseguição foi as crenças que assim vieram, as conversões que assim vieram, por causa da capacitação do Espírito Santo, por causa do poder do Espírito Santo que cooperava com os crentes, com os cristãos, e ali Deus obrava. Conversões,
curas, libertações, transformações de vidas. Os apóstolos eram extraordinários e os profetas excepcionais, somente porque eles também estavam com a mão do Senhor sobre eles. Porque a mão de Deus também estava sobre eles. Por isso que eles eram extraordinários, excepcionais, porque a mão de Deus estava sobre eles. Como também estava a mão de Deus sobre os comuns cristãos, sem serem apóstolos, diáconos, presbíteros, sem serem realmente pessoas com um ofício tão elitizado. Então eram extraordinários e excepcionais porque a mão de Deus estava sobre eles. Tópico número 2. Uma igreja com visão transcultural. Uma igreja com visão transcultural, ou seja, além da sua cultura, partindo para outras culturas, indo para outras culturas. Então, uma igreja com visão transcultural. Imagine, por exemplo, Brasil e de repente vai lá para Europa. Então, é outra cultura. Então, Brasil transcultural, com uma visão transcultural, como de fato tem missionários lá na Europa, na África e aí por diante. Subtópico 1, a cultura grega. A cultura grega ou helênica. Então a Bíblia nos conta que alguns cristãos que tinham sido espalhados pelo mundo chegaram a Antioquia e falaram aos gregos. Essa expressão falaram aos gregos é muito importante. De acordo com os estudiosos, ela explica que esse foi o primeiro momento em que os cristãos judeus falaram de Jesus para pessoas que não eram judias, ou seja, de Israel. Pessoas que adoravam, eles estavam falando para pessoas que adoravam outros deuses e não seguiam o judaísmo, ou seja, a Jesus, a Deus. Então é a primeira vez que falaram aos gregos, aonde até então falavam somente aos judeus. Se limitavam a falar somente aos israelitas. Mas agora estavam falando aos estrangeiros, aos gregos, aos não israelitas, aos que não adoravam exclusivamente a Deus, aos que não seguiam ao Senhor nosso Deus, mas adoravam outros deuses, deuses que não eram realmente Deus. Então os cristãos agora estavam, devido à perseguição, agora estavam em outras culturas, em outros países, em outros lugares, cidades, com culturas diferentes, que não conheciam Deus, não conheciam Jesus, mas agora eles estavam ali e agora se adequando. Não se conformando, mas se adequando. Ou seja, se havendo, sem se contaminar, mas naquela situação ali para levar o Evangelho, para levar o Senhor Jesus, o nome de Jesus a ser conhecido e aceito. Lembra de Pedro quando, Atos 10, Deus, em um arrebatamento de sentido, mostra a ele que aquilo que os judeus achavam que era impuro, que era os samaritanos, os estrangeiros, Deus disse que
ele santificou, que ele santifica, que aquilo que eles consideram imundo, Deus queria que eles fossem até lá para que eles conhecessem Deus, conhecessem o Senhor Jesus e se tornassem de imundos puros, de sujos santificados, como assim de fato aconteceu. Então Pedro entendeu e foi e pregou para Cornélio, sua família, que eram tementes a Deus, seus vizinhos, seus amigos, e ali Deus obra magnificamente, convertendo famílias, convertendo pessoas, e ali derramando do seu Espírito Santo, e eles ficaram maravilhados, porque achavam que Deus só fazia isso com os judeus, mas agora estava fazendo com estrangeiros. Se maravilharam. Então era assim que os judeus se limitavam. Mas agora, mediante a perseguição ocasionada pelo requisitado Estevão, diácono, que ali foi morto, apedrejado pelos sacerdotes, anciãos e capitães, e até o poder político de Herodes, rei. Agora, os cristãos estavam pregando, falando de Jesus aos gregos. Não era falando a judeus que falavam gregos, era falando a gregos, a estrangeiros, que não conheciam ao Senhor Jesus. Lembra de Paulo em Atos 17, lá no Areópago? Ou seja, olha a quantidade de deuses lá que eles adoravam. E Paulo ali naquela oportunidade pregando para os atenienses, para os povos de Atena, lá na Grécia, pregando para os gregos, falando sobre o Senhor Jesus, sobre o Deus único e verdadeiro. Então isso mostra a cultura grega sendo alcançada, isso mostra pelos cristãos, isso mostra deixa eu ver, me perdi aqui quando eu estava lendo. Isso mostra que a igreja começou a levar a mensagem de Jesus para além das fronteiras da Palestina, chegando a um mundo totalmente diferente, onde as pessoas não conheciam a fé judaica, ou seja, do povo de Deus, do povo de Israel. Então, a igreja com visão transcultural, ou seja, pregando para uma cultura grega, significa que verdadeiramente agora a igreja estava levando a mensagem de Jesus para fora de Israel, fora da Palestina, seus termos ali circunvizinhos de Israel, chegando a um mundo totalmente diferente, porque o mundo grego é totalmente diferente, onde não tem consideração ao corpo, onde a prostituição é dominante, como que fosse adorando ali em seus meios litúrgicos de cultos idólatras. Mas a igreja estava levando para estes a mensagem de santificação, a mensagem de Jesus, a mensagem de salvação. Ou seja, não eram judeus que falavam gregos pregando para outros judeus da mesma cultura, mas cristãos judeus que falavam grego levando o evangelho a pessoas que não tinham nenhuma ligação com o judaísmo, ou seja, com Deus. Dessa forma, o que Jesus havia ordenado, pregar o evangelho a toda criatura, começou a se cumprir. O que Jesus disse, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, Marcos 16 e 15, estava se cumprindo agora. 11 aqui de Atos dos Apóstolos, versículo número 20, levando a mensagem a Antioquia e falando aos gregos dali. Contextualizando a mensagem.
Subtópico 2. Podemos ver aqui a exemplo de como os primeiros cristãos adaptavam a mensagem ao contexto que estavam. Lucas nos conta que eles anunciavam o evangelho do Senhor Jesus. Então os gentios, eles não tinham nenhuma expectativa. Eles não esperavam, era um público que não esperavam o Senhor Jesus. Diferente dos judeus e samaritanos que esperavam o Senhor Jesus, Atos 2:36, 5:42, 8:5, 9:22, os gentios não tinham, ou seja, os gregos, os gentios, os estrangeiros, eles não tinham essa mesma expectativa que os judeus e samaritanos tinham, que era esperando o Messias, o Salvador. Então, contextualizando a mensagem, é que verdadeiramente os pagãos, os gregos, precisavam deixar seus falsos deuses e se voltar para o único e verdadeiro Senhor. Atos 14, versículo 15, capítulo 26, versículo 18 e versículo 20. Dessa forma, sem comprometer a verdade da mensagem, o evangelho foi se espalhando e alcançando diferentes culturas. Então, sem comprometer, sem tirar, sem atenuar, diminuir, e sem agravar, sem aumentar a palavra de Deus, os cristãos espalhados em meio aos gregos, devido à perseguição, eles levaram o Senhor Jesus Cristo, pregaram sobre o Senhor Jesus Cristo sem comprometer a mensagem do Evangelho, mostrando para eles que eles deveriam deixar os falsos deuses e aceitar o único e verdadeiro Deus, que é o Senhor, o Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo, a quem Deus enviou. João 17, versículo 3 e 4 aproximadamente. E assim foram alcançando diferentes culturas. Então é possível pregar para qualquer povo, com qualquer cultura. Pregar o Evangelho sem mudar o Evangelho, sem ser outro Evangelho. O Evangelho de Cristo pregado para um drogado é o Evangelho de Cristo pregado para um drogado. Jesus Cristo liberta. Sem mudar, sem diminuir, sem aumentar, é o Evangelho que liberta. É a palavra de Deus que liberta. Quando este, hoje 32 e 36 de João, conhece, aceitando essa palavra, esse Evangelho, o Senhor Jesus. Tópico 3 e último. Uma igreja que forma discípulos. A base do discipulado. A base do discipulado. Então vejamos, bem interessante esse tópico. A base do discipulado. Subtópico 1. Do tópico 3, uma igreja que forma discípulos, seguidores, fiéis, adoradores de Jesus. Ao ser informado, quem? A igreja que estava em Jerusalém, que o evangelho havia chegado a Antioquia, 11:22, a igreja de Jerusalém, ao serem informados, a partir de Jerusalém, os apóstolos enviaram para lá Barnabé. O evangelho, quando chega, ou seja, quando é aceito em Antioquia, uma grande cidade, uma cidade cosmopolita, uma cidade com diversas culturas. Poderia citar uma cidade cosmopolita, uma cidade de São Paulo, por exemplo, que tem diversas culturas, diversos povos, de grandes influências de outros países instalados ali. Então Antioquia tinha essa semelhança,
porque tinha verdadeiramente povos, culturas de diferentes etnias e até nações. Então, a partir de Jerusalém, os apóstolos enviaram Barnabé para lá, para Antioquia, quando souberam que Antioquia estava recebendo, aceitaram a palavra. Então, precisava de um apoio. A partir de Jerusalém, os apóstolos enviaram para lá Barnabé. Chegando ali, Barnabé viu uma igreja viva e cheia da graça de Deus. Quando Barnabé sai de Jerusalém, chega em Antioquia e vê que aqueles que aceitaram a palavra de Deus, que aceitaram o Senhor Jesus Cristo, estavam cheios de fé e cheios da graça de Deus, ele se alegrou. Ele se alegrou. Ele ficou realmente por demais alegre. Ele se alegrou porque viu que tinha ali pessoas que realmente tinham aceitado. Aquilo que ele ouviu, ele viu na prática. Pessoas que aceitaram verdadeiramente, que abandonaram seus deuses falsos para aceitar o único e verdadeiro, a Deus e a Jesus, o único Salvador. Então Barnabé, um homem de bem, cheio do Espírito Santo, fez o que quando viu isso? Encorajou esses cristãos que estavam em Antioquia a se encorajar, a se firmar, a se encher de fé. Mesmo ele exortando, encorajando, ele percebeu que aquela igreja precisava de mais instrução, ensinamento, discipulado, daquelas pessoas se firmarem, ou seja, conhecerem mais a palavra de Deus, para se firmarem. E ele, vendo que isso realmente era necessário, ou seja, precisava ser discipulada, Barnabé, com esse propósito, ele foi em busca de Saulo para que auxiliasse nessa missão. Eu estou vendo que Antioquia aqui recebeu a palavra, Barnabé vendo, se alegrou. Ele viu que aquela igreja precisava realmente ser discipulada, bem instruída nos fundamentos da fé cristã. Então ele foi em busca de Saulo. Ele foi em busca de Saulo. Olha, ele foi em busca de Saulo. Capítulo número 11, versículo 22 ao 26, a gente podemos vermos isso, de Atos dos Apóstolos. Ele foi em busca de Saulo. De Antioquia foi para Tarso. Capítulo 11, versículo 22. Eu vou ler todos os versículos para melhor compreensão. 11, versículo 22. A seguir diz assim: e chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram para lá Barnabé até Antioquia, o qual chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos os que permanecessem do Senhor com propósito do coração, porque era um homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor, ou seja, creu, aceitou ainda mais. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. Chegou Barnabé em Antioquia, veio de Jerusalém para Antioquia, e quando chega em Antioquia, encontra aquela igreja realmente com fé, ele exorta, ele firma, ele instrui, e ele percebe que precisa de ajuda, e ele vai em busca de Saulo. Ele vai em busca de quem? De Saulo. Um homem de Deus, que agora é convertido. Ao Senhor Jesus. Barnabé viu que ele tinha capacidade de auxiliar ele ali em Antioquia. Então ele sai de Antioquia e vai para Tarso, em busca de Paulo.
E achou ele. Não foi fácil, lógico. Achando, não foi fácil, foi uma procura. Conduziu até Antioquia. Não saiu daqui para ali 500 metros. Não. Aqui se trata de centenas de quilômetros. Não se trata de daqui a 1 hora encontrou e retornou e resolveu. Se trata aqui de dias, semanas de caminhar até encontrar e até trazer. Porque não era perto de Antioquia para Tarso, nem de Tarso para Antioquia, vice-versa. Mas assim Barnabé encontrou. E ele achou. Quem foi que ele colocou lá para instruir a igreja? Qualquer um? Não. Ele colocou Saulo. Ele colocou um homem que escreveu a metade do Novo Testamento. Um homem abnegado, voltado realmente, piedosamente para Deus e comprometido com Deus, que tinha consciência de sua missão, de sua tarefa e que sofria por almas que precisavam de Deus. Então esse episódio nos mostra que não basta ganhar almas, somente ganhar almas. Não basta apenas ganhar alma. Ah, eu quero ganhar almas. Ah, eu quero ganhar 50 mil, como é aqui a nossa campanha no Rio Grande do Norte. Uma campanha egoísta. Permitam-me assim falar. Não é afronta, é realidade. Porque isso é para a glória do homem. Porque isso vai levar a aumentar a ibope de quem assim lançou a campanha. É para ganhar almas, independente do ano. A igreja está com a sua missão instalada. Essa missão é até a volta de Jesus, é ganhar almas. Mas não é esse ganhar alma, não é só ganhar, não é só aderir as pessoas a uma igreja. Não, é conversão. É seguir verdadeiramente a Deus de corpo, alma e espírito, santificadamente irrepreensíveis. 1 Tessalonicenses 5 e 23. E sucedeu que quando Barnabé encontra Saulo e leva-o para o auxiliar, 11:26, e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. 11:26 de Atos. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Olha, Barnabé saiu de Jerusalém para Antioquia. Uma longa distância. Chegando lá, encontra os irmãos, ensina, outros creem. E ele percebe que ali precisa de ajuda para verdadeiramente aquela igreja se consolidar, se tornar mais firme e forte. Vai em busca de Saulo, outra longa distância, de Antioquia para Tarso. Encontra Saulo, leva para Antioquia e ali passa um ano inteiro. E ensina. E olha o que a Bíblia diz no final do versículo 11:26 de Atos. E em Antioquia, depois de um ano de ensino, instrução, discipulado,
foram os discípulos, ou seja, aqueles que aceitaram a fé, aceitaram o Senhor Jesus, e foram os discípulos de Antioquia, pela primeira vez chamados cristãos. Chamados cristãos. Os cristãos de Antioquia que aceitaram a fé, passaram pelo discipulado, eles foram agora chamados, identificados como cristãos, identificados como alguém que segue a Jesus, de pessoas que seguiam a Jesus, se pareciam com Jesus, pela primeira vez. Então, quando o convertido se converte e é instruído, isso deve acontecer. Isso que? Ele deve se parecer com o Senhor Jesus. Como assim se parecer com o Senhor Jesus? Ter o cabelo grande como Jesus tinha lá em Israel? A barba ou o bigode que como Jesus tinha lá em Israel? Não, não se trata de fisionomia. Não se trata de aparência. Se trata de caráter. Falava como o Senhor Jesus, agia como o Senhor Jesus, andava como o Senhor Jesus. Então os cristãos, eles foram caracterizados, identificados como cristãos porque eles andavam como o Senhor Jesus, falavam como o Senhor Jesus e viviam como o Senhor Jesus. Eles eram realmente parecidos. Repito, não na fisionomia. Não era que tinha a mesma cor, a mesma estatura ou a mesma robustez, porte físico, não. Não. Era caráter. Você será parecido com o Senhor Jesus Cristo se você falar como Ele. Se você andar como Ele, se você viver como Ele. Mas se você não andar, não viver, não falar como Ele, você será não considerado ou chamado de cristão, mas você será chamado de outros mais nomes, como talvez você já seja chamado. Subtópico número 1. A base do discipulado, uma igreja que forma discípulo, a base do discipulado. Então, não basta ganhar somente almas. Não basta mostrar que verdadeiramente só ganhou, já estão contando, contabilizando. Está convertido? Ou porque levantou a mão ali naquele evento e ali é contabilizado? Não importa, o que importa é o número. Para eles é o número, não a qualidade. Não o caráter, não basta. O pregador não importa, está lá, o ministério tem 1000, não importa a qualidade, importa o número. Importa que tem o cargo A, cargo B, ofício A, ofício B. Não importa a qualidade, importa o número. Então, quando se coloca para liderar, olha aqui quem a igreja mandou Barnabé. Mandou Barnabé, natural de Chipre, Chipre, né? Voltada à área africana, se não me foge a memória. Aí chama para auxiliar quem? Nada mais nem menos do que Paulo, um verdadeiro apologista de Cristo. Não basta apenas ganhar almas, é preciso ensiná-las. Sem o ensino, a igreja não cresce em graça e conhecimento. O crescimento saudável só é possível por meio da obra da evangelização e do discipulado. Só é possível através disso. Subtópico 2, denominados de cristãos. Então, se os cristãos foram chamados pela primeira vez depois de um ano de ensino, Paulo e Barnabé,
ensinando bem ensinado. E eles pela primeira vez foram chamados de cristãos. Então, denominados cristãos, os cristãos de Jerusalém haviam sido chamados na igreja de irmãos, Atos 1:16, crentes, Atos 2:44, discípulos, Atos 6:1, e santos, Atos 9:13, e também mais na frente, logo mais, por último, eram chamados de os do caminho, Atos 9, versículo 2, 19, versículo 9, versículo 23, 22, e versículo 4, 24, versículo 14 e versículo 22. Mas em Antioquia, os cristãos são chamados de cristãos realmente, parecido com Cristo, 11:26 de Atos. O termo cristão tem o sentido, significa, denota pessoas de Cristo, ou seja, foram chamados de cristãos, ou seja, de pessoas de Cristo que pertencem a Cristo. Terceiro e último subtópico é a identidade cristã. O que realmente define um cristão não é apenas um nome ou um rótulo, mas sim sua vida, sua fé e suas atitudes. O que define alguém como um cristão realmente não é apenas por dizer que ele dizer que ele é um cristão, ou por dizer que ele é da igreja A ou da igreja B. O que define não vai ser isso. Ou que ele tem um cargo A ou cargo B, que ele é um cantor, um pregador, que ele é um tocador, que ele é um músico, ou que ele é um pastor, que ele é um obreiro, seja qual for, porteiro, ou auxiliar, presbítero, diácono, evangelista. O que define que ele é um cristão não é isso. Não. O que define um cristão ser um cristão não é porque ele anda de terno e gravata e com uma Bíblia na mão. Não, o que define não é isso. O que define não é isso. Ou que ele participa de uma igreja, que congrega numa igreja, que é membro da igreja, ou que participa de uma ceia, toma ceia, pão e vinho, os elementos simbólicos aí, representados aí na ceia, simbolizando o pão, o corpo de Jesus, ou o vinho, o sangue de Jesus. O que define ser um cristão não é isso. O que define que um cristão é um cristão realmente é sua vida. A sua vida está de acordo com a vida de Jesus, está de acordo com a palavra de Deus, então define a sua vida que ele verdadeiramente é um cristão. Sua fé. O que define que um cristão é a sua fé. Ou seja, é porque ele se volta, ele se aproxima de Deus. Hebreus 11, versículo 6. Que sem fé é impossível agradar-lhe Deus. Porque quem se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe, que é galardoador daqueles que o buscam. Então, o que define que um cristão é a sua vida. Ou seja, uma vida de santidade, uma vida pela palavra de Deus e a sua fé. E principalmente as suas atitudes. Quais são as suas atitudes? As suas atitudes definem que você é um cristão. Se você age como Jesus agiu, se você faz como Jesus fazia, então isso define que você é um cristão realmente. Então, é a sua vida, seu estilo de vida, um estilo de vida pautado na palavra de Deus, é as suas atitudes que definem que você é um cristão e a sua fé. É um cristão, mas de repente tem um altar na sua casa. Acende vela para mortos, pede missa e outras mais coisas. Então isso não define essa pessoa como cristão, mas sim
a sua fé. E se tem essas práticas, então está definindo que essa pessoa não é cristã, verdadeiramente. Então aqui encerramos a nossa aula. O caráter missionário da Igreja de Jerusalém. Deus abençoe a você e sua casa. Em o nome de Jesus e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Próxima semana, última aula do trimestre, que aqui encerraremos o terceiro trimestre de 2025. Que Deus abençoe a você e sua casa, em nome de Jesus, e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e assim receberá em primeira mão, quando assim publicar novos vídeos que são semanais, você receberá em primeira mão. Curta, comente, compartilhe nos grupos e envie aí para quem você achar necessário. Que Deus abençoe a todos. Se for possível, pode comentar tranquilamente e assim poderei responder, se assim for o caso. Até a próxima. Fique com Deus e um bom final de semana em nome de Jesus.